O armamento principal do navio de guerra é o grande canhão. Surpreendentemente, a construção de canhões para navios de guerra da era dos dreadnoughts envolvia grande complexidade. Então, vamos dar uma olhada breve, mas um pouco mais profunda. No início da artilharia naval, os canhões eram geralmente feitos de bronze. Isso porque os canhões de ferro, embora mais baratos, tinham uma tendência horrível de explodir aleatoriamente e com frequência angustiante. Além disso, o ferro, claro, estava sujeito a enferrujar bastante rapidamente no ambiente úmido e salgado do mar, onde os navios costumavam estar. E isso significava que os vários componentes que compunham um canhão de ferro poderiam se encaixar ainda menos bem e se tornar ainda mais perigosos à medida que o tempo passava. A limpeza e pintura das armas tinham um limite de eficácia. Os primeiros canhões de ferro originaram o termo cano de arma, pois as primeiras armas foram construídas usando as mesmas técnicas dos barris de madeira, uma série de ripas formando um cilindro, então amarrado com aros. Como pode ser observado no corte transversal de uma arma recuperada do navio de guerra inglês Mary Rose, do século XVI. O bronze, por outro lado, poderia ser relativamente facilmente derretido e então fundido como um grande item que poderia então ser limpo e o furo nivelado antes de ser aceito em serviço. Essas armas, quando bem feitas, não costumavam explodir, e até mesmo uma falha poderia muitas vezes levar apenas ao inchaço da arma em vez de estilhaçar. O bronze era, claro, significativamente mais caro, mas uma arma de bronze desgastada, como disparos repetidos, eventualmente trabalharia duro nela ao ponto de que poderia realmente rachar. Poderia simplesmente ser derretida e refundida. O advento de melhores técnicas de fundição para o ferro durante o século XVI permitiria gradualmente a fabricação de armas de ferro mais confiáveis, inicialmente começando com pequenas e gradualmente aumentando de tamanho, já que eram muito mais baratas. Geralmente falando, elas gradualmente superaram o canhão de bronze como a arma de escolha, especialmente porque isso também coincidiu com os navios começando a carregar mais e mais armas por navio, e o número de navios que o Estado mantinha em serviço também estava geralmente crescendo, embora se um levou ao outro ou vice-versa, deixo para você decidir. O bronze permaneceria em uso para armas muito grandes, onde a fundição de ferro demorou um pouco mais para alcançar, e em navios de prestígio por alguns séculos. Mas no final do século XVIII, uma arma longa em bronze seria rara o suficiente para ser digna de comentário. Por exemplo, o Her Majesty's Ship Victory, que vem antes do atual Her Majesty's Ship Victory, carregava canhões longos de bronze de 42 libras em seu convés, de canhão mais baixo. Mas é claro que o atual Her Majesty's Ship Victory só usou canhões de ferro durante a maior parte de seu serviço, incluindo aquele convés de canhão mais baixo, onde normalmente eram canhões de ferro de 32 libras. E claro, a muito mais antiga Mary Rose, que mencionamos anteriormente, carregava uma mistura de canhões de ferro e bronze, sendo que os próprios canhões de ferro também eram uma mistura de técnicas de construção. Ferro e mais tarde aço foram, portanto, os materiais usados para fazer o armamento de um navio no século XIX, mas o princípio básico de fundir um grande objeto de metal, às vezes com uma inserção sacrificial para formar um cano ou furo bruto, e depois perfurar isso e forjar a única peça de metal resultante em um canhão naval, permaneceu bastante padrão até a última parte do século XIX. Nesta fase, as armas haviam crescido, bastante grandes em alguns casos, mas também por volta desta época, armas raiadas começaram a aparecer na artilharia naval principal e uma mudança nos métodos de construção também pode ser observada. Essa mudança resulta em armas passando de uma técnica de construção monolítica de peça única para o que era chamado de arma construída, pelo menos geralmente referida como tal, um termo que mais tarde assume um significado um pouco mais específico, como veremos, mas essencialmente significa uma arma que foi construída a partir de vários componentes em vez de ser apenas um único bloco monolítico de metal.
Essa mudança ocorreu por uma série de razões. Em primeiro lugar, e para ser honesto, mais importante, era uma questão que limitaria o tamanho geral das armas navais consistentemente avançando, que era quão grande um pedaço de aço você poderia fundir com um grau razoável de controle de qualidade. Com o advento do raiamento e das grandes armas, uma arma teria que ser fundida como uma massa sólida e então perfurada inteiramente do zero. Os riscos de deformação e resfriamento desigual eram altos demais para usar inserções de espaço vazio sacrificial, como feito anteriormente em armas de cano liso. E isso significava que, se você quisesse uma arma que pesasse, por exemplo, 20 toneladas, precisaria ser capaz de fundir um único pedaço de aço que poderia pesar de 25 a 30 toneladas e depois ter os tornos, martelos e prensas para perfurar e forjar essa massa em uma arma. Agora, mesmo supondo que você pudesse tecnicamente fazer isso, o grande número de armas que poderiam ser esperadas para serem montadas em um navio de guerra típico dos anos 1870 ou 1880 e o número de navios que precisavam dessas armas significava que, realisticamente, não importava se você tinha uma ou duas fábricas que podiam fazer isso a uma taxa muito lenta, porque você precisava ser capaz de fazer dezenas de tais armas, e isso diminuía o limite prático do que suas fundições de armas poderiam normalmente fazer. Um pouco abaixo do limiar industrial da sua economia, com exceções para armas de prestígio específicas que você pode instalar apenas em um navio ou em um local. Separadamente, é claro, o tipo de metal que você precisava para fazer um raiamento durável, que tendia a ser aço excepcionalmente duro, era totalmente inadequado para fazer uma arma como um todo, pelo menos nessa escala. Um material duro e relativamente frágil, que é bom para manter seu raiamento, racharia ou se despedaçaria sob o stress significativo de um disparo de canhão de nível de encouraçado e toda aquela ignição de propelente, e isso ocorreria com pouco ou nenhum aviso, como realmente aconteceu várias vezes na metade e na parte final dos anos 18 centenas. Em vez disso, um pouco como a armadura de um encouraçado, você precisaria de uma combinação de aço mais duro internamente, se você gosta da parte útil da arma, mas apoiado por um material mais macio e dúctil que poderia absorver e resistir aos estresses impostos pelo disparo da arma. Esses e outros problemas poderiam ser resolvidos fazendo um cano ou revestimento relativamente fino, como era frequentemente chamado, e depois revestindo-o em múltiplos cilindros. Frequentemente, termos como aros ou jaquetas seriam usados e estes poderiam ser feitos de outro aço. Aros mais grossos poderiam ser aplicados na extremidade da culatra, onde a pressão era mais alta, independentemente de ser uma arma de fogo de cano ou de culatra. Isso, por sua vez, significava que sua capacidade de fazer uma arma realmente grande ainda era limitada por um tamanho máximo de lingote trabalhável, mas foi significativamente aumentada no geral, já que qualquer lingote só precisava ser transformado em parte de uma arma em vez de ser transformado na coisa toda. Então, por exemplo, se você só pudesse fazer um lingote de 40 toneladas, mas você tinha um design de arma que era composto por 5 elementos separados, o maior dos quais pesava 20 toneladas, ou talvez todos pesassem 20 toneladas, então, desde que a remoção de material de um lingote de 40 toneladas deixasse o suficiente para 20 toneladas serem deixadas para o componente, você poderia montar uma arma de 100 toneladas com 5 componentes de 20 toneladas. Apesar de não ser realmente capaz de fundir um único pedaço de metal, nem mesmo metade do peso final da arma. Este método construtivo foi usado na maioria dos armamentos de navios de guerra nas eras pré-Dreadnought e Dreadnought. Então, vamos entrar em mais detalhes sobre o processo de construção do início ao fim. Tudo começaria com a fundição do metal. Normalmente, isso seria composto por algum novo ferro gusa, que seria fundido a partir de minério de ferro em um alto forno, que então seria misturado com outro aço pré-existente, geralmente sucata, que era derretido em um forno de cadinho aberto.
Deste líquido, um tanto borbulhante e muito brilhante, as várias impurezas poderiam ser removidas, e à medida que o tempo passava e as armas se desenvolviam junto com a metalurgia, vários aditivos também poderiam ser incluídos nesta etapa, que mudariam a composição geral do aço em questão, seja alterando ligeiramente seu teor de carbono ou adicionando metais traço para coisas como melhor resistência à corrosão, melhor resistência à tração ou outras características que você possa querer, dependendo de qual parte da arma este lote particular de aço estava destinado a fazer. O aço derretido seria então despejado em moldes gigantes, e, dependendo do tempo e do fabricante, estes poderiam ser blocos cilíndricos ou facetados. Uma vez que esta fundição tivesse esfriado e sido extraída, ela seria então aquecida novamente até que estivesse brilhando e transferida para uma grande prensa. Inicialmente, martelos a vapor eram usados, mas depois tanto as prensas quanto os martelos passaram a ser hidráulicos, com preferência pelas prensas. Independentemente do que você estivesse usando, eles então comprimiriam e alongariam o lingote de maneira muito semelhante à forma como um ferreiro forjaria um bloco de aço em uma espada, mas em uma escala macro. O lingote seria girado após cada prensagem ou golpe para nivelar o bloco resultante, que agora se pareceria mais ou menos com um cano de arma básico, pelo menos enquanto você olhasse de lado, pois se você olhasse de frente, a falta de um lugar para colocar o cartucho seria bastante óbvia. Assim como na forja em menor escala, a massa às vezes precisava ser reaquecida, mas a enorme massa térmica de tanto metal significava que, geralmente, ela poderia manter um calor de trabalho muito mais longo do que algo que você normalmente faz usando um martelo e uma bigorna. Agora, nesta fase, tendo sido comprimido e movido em todas as direções, o bloco estaria sob um estresse interno significativo e, portanto, seria recozido no grau que fosse aplicável para seu uso pretendido, seja qual fosse a parte da arma que ele deveria fazer. O recozimento consiste em reaquecê-lo a uma determinada temperatura, mas inferior à temperatura de fusão ou brilho excepcionalmente intenso, e depois resfriá-lo lentamente. Este ciclo poderia ser repetido várias vezes em diferentes temperaturas e durações, novamente dependendo das qualidades finais do metal que você está procurando. Haveria um processo de recozimento adicional mais adiante, mas este era o primeiro, então é aqui que se explica como isso é feito. O próximo era o processo de perfuração, e isso não significa que era desinteressante, era literalmente perfurado com um torno gigante que transformava o pedaço cilíndrico em um tubo, e se o tubo fosse ser o revestimento do canhão, então também precisaria ser raiado. Agora, cortar o raiamento é um processo que requer extrema precisão e delicadeza para o período de tempo dos canhões pré-Dreadnought e Dreadnought. Mas também requer uma força imensa, já que o metal que está sendo cortado será ele mesmo bastante duro. Com algo deste tamanho, você simplesmente não pode começar a cortar enquanto o cano ainda está brilhando e relativamente macio, porque quase certamente acabará com pequenos movimentos internos que estragariam tudo. De todos os processos na fabricação de um canhão de navio de guerra, este é o mais repleto de dificuldades. Quase todas as outras etapas podem ser refeitas ou um elemento falho substituído, a menos, é claro, que você exagere na peça bruta em primeiro lugar, mas o menor desalinhamento ou a menor etapa no raiamento significaria que todo o processo até esta etapa foi desperdiçado e o revestimento simplesmente tem que ser descartado, com todo o processo começando de novo. A face externa da peça bruta também seria usinada, independentemente de ser um revestimento ou alguma outra parte do canhão, pois o martelo ou a prensa teriam reduzido o tamanho geral do lingote para perto, mas não exatamente no diâmetro externo final desejado. Apenas as fresadoras e os tornos oferecem um controle fino sobre as dimensões que é necessário nesta etapa. Supondo que um revestimento funcional tenha sido produzido, o canhão pode então começar a ser montado. Para um canhão montado, isso consistiria em outro cilindro que percorria todo o comprimento do canhão
que era fresado e perfurado para se ajustar ao revestimento, o que incluiria qualquer expansão na extremidade do alcance. Isso então seria feito com um diâmetro interno que era um pouco menor do que o diâmetro externo do revestimento, tão próximo que você poderia ser perdoado por confundir as duas dimensões como sendo exatamente as mesmas, mas ainda assim, este cilindro, que era chamado de tubo, seria então aquecido, aproveitando o fato de que o metal se expande quando é aquecido, tornando o diâmetro interno um pouco maior. Ele seria então abaixado sobre o revestimento e os dois componentes poderiam ser resfriados. No período do encouraçado, isso também era feito sob pressão para garantir que o aço em contração esfriasse e assentasse de maneira uniforme. Assim, o tubo e o revestimento eram mantidos juntos, tanto pela imensa pressão quanto pela imensa fricção, o que os impediria de se separar. Isso também tinha a vantagem de exercer uma força constante para dentro no revestimento, embora não acima de seu limite elástico, de modo que, quando um projétil era disparado e a pressão dentro da arma aumentava e tentava forçar sua saída, primeiro tinha que superar essa força compressiva antes que pudesse começar a exercer estresse na resistência à atração do tubo e quaisquer componentes subsequentes. O princípio de deliberadamente colocar tensão em um sistema oposto às cargas esperadas é algo bastante comum na engenharia em várias áreas, embora, quando falha, a liberação de tensão possa levar a alguns resultados bastante espetaculares. Agora, a terminologia pode variar ligeiramente por país e período de tempo, mas para a maioria das fontes em língua inglesa, você teria uma jaqueta instalada sobre o tubo, que é instalada sobre o revestimento. A jaqueta geralmente também percorreria todo o comprimento da arma, mas seria composta por 2 ou mais segmentos, ao contrário do tubo, que era um segmento, e fora disso viriam vários aros que também eram cilindros, apenas não de comprimento total, e estes diminuiriam gradualmente em comprimento à medida que você obtivesse mais e mais deles, cada vez mais para fora em diâmetro, o que resultaria em uma extremidade de culatra muito mais espessa comparada à boca do cano. Dependendo de quão espesso e exatamente qual perfil cada um desses segmentos foi feito, você pode ver uma série de degraus muito óbvios na espessura. Isso é mais facilmente visto em canhões do final da Era dos Encouraçados e início da pré-Dreadnought, ou em canhões mais recentes com camadas um pouco mais complexas e um aro externo altamente moldado, onde se vê apenas 1 ou 2 pequenos degraus ao longo de todo o comprimento. Anéis de parada, também chamados de anéis de travamento, poderiam ser adicionados em vários pontos, dependendo do design do canhão, como uma camada extra de segurança contra os aros e jaquetas subindo e descendo uns aos outros quando o canhão era disparado e o conjunto estava sujeito a diferentes níveis de tensão conforme o projétil avançava pelo cano. Agora, se você estivesse construindo um canhão desses, todas essas camadas externas, além do revestimento, precisariam ser montadas primeiro, e então toda a coleção, desde o aro mais externo até o tubo, teria de ser aquecida novamente como um todo e abaixada sobre o revestimento. Isso permitia o recondicionamento dos canhões. O tubo, as jaquetas, os aros, etc., tinham vidas úteis que realmente podiam ser medidas em milhares ou dezenas de milhares de rodadas, já que, além de fornecer suporte estrutural para impedir que todo o conjunto se dobrasse, seu principal papel era apenas resistir à pressão da ignição do propelente que estava sendo transferida através do revestimento, sem sofrer deformação plástica. Então, para aqueles de vocês que podem não saber, deformação elástica é quando um material se distorce, mas é capaz de retornar ao seu estado original, muito parecido com uma banda elástica. A deformação plástica é onde algo se distorce, e então permanece nesse nível de distorção, ou pode retornar ligeiramente, mas não retorna à sua forma original. Então, por exemplo, se você assistir a filmagens em alta velocidade de pessoas praticando artes marciais europeias, históricas, ou reencenação medieval, você verá espadas. Talvez se acertem e você verá a lâmina dobrar, mas quando termina o movimento, a lâmina volta a ficar reta. Isso é deformação elástica. Muito ocasionalmente você pode ver alguém acertar alguém. Ou outra lâmina ou algo assim.
muitas vezes com algo como uma pequena espada. E quando o movimento é terminado, a lâmina agora está visivelmente dobrada, mesmo quando está parada. E isso é deformação plástica. Os problemas com a deformação plástica em armas não se limitam ao desalinhamento, mas também envolvem algum tipo de processo destrutivo ocorrido no material. A frase aparenta estar incompleta. Nível microscópico que poderia prever algumas falhas bastante dramáticas rapidamente. O revestimento, por outro lado, seria desgastado tanto pela temperatura do propelente em combustão quanto pela passagem do projétil ao longo do raiamento muito rapidamente, pois se degradaria muito levemente a cada disparo. Assim, o revestimento pode ter apenas um ciclo de vida de algumas centenas de rodadas, possivelmente até menos. No entanto, ao reverter o processo usado para montar a arma, ou seja, aquecê-la novamente para fazê-la expandir novamente, você poderia afrouxar o ajuste entre o revestimento e o resto da arma. O suficiente para retirar o revestimento vencido e então inserir um novo, o que significava que para continuar usando a arma, você só precisava fabricar vários revestimentos em vez de armas inteiras, pelo menos em teoria. As diferentes proporções de material de liga no revestimento em comparação com o resto da arma ajudariam nisso, pois a expansão dele e do tubo e todos os outros elementos ao redor dele ocorriam em taxas um pouco diferentes, aumentando a lacuna. No entanto, às vezes, alguma peculiaridade de uso ou apenas o design da arma significava que o revestimento não podia ser extraído. Nesse caso, o revestimento, se você quisesse continuar usando a arma, teria que ser totalmente perfurado, um processo muito mais longo e muito mais caro que poderia danificar o resto da arma o suficiente para torná-la inutilizável se você não fosse muito cuidadoso. Normalmente, embora como mencionado, você poderia apenas continuar reutilizando a mesma arma, as marinhas encomendariam mais armas do que eram necessárias para os navios que construíam. Por exemplo, os 2 couraçados da classe Nelson, da década de 1920, precisavam de um total de 18 de seus grandes canhões de 16 polegadas para armar ambos ao mesmo tempo, mas um total de 29 foram feitos. Isso permitia danos catastróficos em batalha ou algum tipo de falha para tornar alguns canhões irremediavelmente inúteis, enquanto ainda mantinham um estoque completo de couraçados em terra. Se um navio chegasse com todos os seus canhões principais desgastados, o que era improvável, mas teoricamente possível, lembre-se que nem todos os canhões e torres disparavam simultaneamente em uso típico, então um ou mais canhões poderiam se desgastar muito mais rápido que outros. Mesmo com todos os canhões do navio desgastados, ele poderia ser rapidamente reequipado com um novo conjunto de canhões funcionais do estoque em terra e enviado de volta. Os canhões desgastados, recém-removidos, seriam levados para a fábrica de armas para substituição dos revestimentos, tornando-se estoque em terra para a chegada do próximo navio. Tipicamente, apenas alguns ou até mesmo um canhão precisaria ser substituído, o que poderia resultar em canhões servindo em diferentes navios, em ordens estranhas. Os 2 canhões de 15 polegadas fora do Museu Imperial da Guerra têm um histórico de serviço interessante, sendo montados em vários navios, retirados para recondicionamento e reinstalados em outros quando necessário. Falando nisso, em uma escala muito maior, foram fabricados um total de 184 canhões principais de produção de 15 polegadas e 42, além de alguns protótipos navios, apesar das necessidades totais de todas as 5 Queen Elizabeths, com 8 canhões, todas as 5 classes de Vingança, com 8 canhões Capuz, com 8 canhões, os 2 Renomes, cada um dos quais tinha 6 canhões mais Glorioso e Corajoso, cada um dos quais usava 4 canhões e 4 monitores, cada um dos quais usava 2 canhões, significava que a maior demanda única por eles refletida por essa lista de navios somava apenas 116 canhões. E sim, eu sei que havia alguns monitores de 15 polegadas adicionais fabricados mais tarde, mas nesse ponto, Glorioso e Corajoso haviam sido convertidos em transportadores. Porém, existia uma alternativa. A partir de 1880, surgiram também os chamados canhões de fio enrolado. Agora, a técnica real havia sido inventada um pouco antes, mas foi nesse período que a técnica foi aplicada a armas de nível de couraçado realmente
a sério. Este método começou a ser usado porque as armas estavam crescendo muito rapidamente em tamanho, mas a tecnologia para trabalhar com as grandes fundições envolvidas, como mencionamos anteriormente, era limitada. Então, como alternativa, uma vez que o revestimento e o tubo haviam sido montados, o que você poderia fazer é pegar um carretel muito, muito longo de fio de aço, geralmente usando fio com um perfil quadrado, ao contrário do fio redondo, com o qual podemos estar mais familiarizados, e por favor note que isso não significa necessariamente que o fio tem uma seção transversal perfeitamente quadrada. O fio tem 4 cantos de 90 graus cada, então poderia ter formato quadrado ou retangular. Isso significava que o fio poderia ser colocado ao lado de si mesmo em uma bobina sem deixar lacunas de ar significativas. Agora, em qualquer caso, esse fio seria então enrolado sob uma pressão colossal. Sabe, estamos falando de 6 dígitos PSI ao longo de parte ou todo o comprimento da arma novamente, dependendo da técnica, tonação e período de tempo, e um número variável de camadas seria usado, geralmente com mais camadas em direção ao final do cano. Após o qual aros sólidos seriam aplicados como em uma arma montada e o processo seria finalizado conforme descrito antes. Então, essencialmente, o enrolamento de fio tomaria o lugar de parte ou toda a jaqueta e parte ou todos os aros, mas não todos eles. A tensão aplicada ao fio e o tamanho físico real do fio nas diversas camadas também poderia variar muito. Agora, existem vantagens e desvantagens nos métodos de construção e enrolamento de fio. Infelizmente, a maior parte da literatura da época, e para ser totalmente justo, muitos, embora não todos, dos escritos subsequentes tendem a exaltar as vantagens de um método e as desvantagens do outro. Quase proporcionalmente à nacionalidade do escritor em relação à nacionalidade das nações, que usaram principalmente um ou outro método em uma boa parte de sua história, já que as armas enroladas com fio encontraram maior tração no Reino Unido, Japão e até a Primeira Guerra Mundial, Itália, enquanto a Alemanha, Estados Unidos da América e vários outros tendiam a aderir principalmente ao método de construção durante todo o tempo. E esse viés torna a análise dos benefícios de cada um tanto uma questão de postura nacional quanto qualquer outra coisa na maior parte do tempo. Outras nações, é claro, importaram armas do exterior, o que pode dificultar a identificação de tendências nas marinhas dessas nações, porque sabemos que seus fabricantes em terra podem preferir uma técnica, mas podem estar importando armas de outro país que as fabrica usando a outra. E isso não é ajudado pelo fato de que algumas considerações de ambos os lados do argumento mudaram materialmente à medida que a metalurgia e a maquinaria avançaram ao longo do tempo, e, portanto, algumas afirmações feitas a favor ou contra um método particular são verdadeiras em algumas décadas, mas falsas em outras. Resumidamente, as principais vantagens de uma arma enrolada com fio são que o controle de qualidade do material de ligação, o fio, é muito mais fácil de garantir em primeiro lugar e de monitorar à medida que está sendo aplicado, porque o fio em si é relativamente fino em comparação com uma grande jaqueta ou aro, e a tecnologia para fazer aço de boa qualidade em quantidades relativamente finas é muito mais desenvolvida do que as jaquetas ou aros consideravelmente maiores que, como dissemos antes, geralmente estavam na vanguarda da tecnologia da época. As tentativas japonesas de criar uma arma monstruosa na década de 1920, predecessora das armas do Yamato, exemplificam bem isso. Isso quase falhou na construção a meio caminho, quando aros inteiros tiveram que ser abandonados no último minuto, quando falhas anteriormente não detectadas se tornaram evidentes na forma de rachaduras, como foram chamadas no restante da montagem da arma, enquanto era possível, nesse caso, como uma solução temporária para substituir essas unidades com enrolamento de fio. A falha geral dessa arma específica nos testes finais teve mais a ver com o tamanho enorme da arma versus as capacidades industriais do Japão na época, do que os benefícios ou desvantagens de qualquer método de construção específico, porque essa arma específica era um híbrido de ambos. Além disso, nas primeiras 3 a 4 décadas, as armas enroladas com fio poderiam realmente ser feitas mais leves para a mesma resistência ou mais fortes para o mesmo peso em comparação com as armas montadas,
graças ao fio poder ser aplicado sob tensão extrema, mas controlada, e devido à sua natureza um pouco mais elástica, graças à maneira como lidava com as forças de expansão, o que significava que uma menor quantidade de fio tensionado poderia conter de forma confiável a mesma quantidade de força que uma peça maior de aço fundido e forjado. Essa vantagem, porém, desapareceu na década de 1910 conforme ligas avançadas aumentaram a resistência e confiabilidade dos aros e revestimentos de aço. Também era geralmente aceito que a falha catastrófica era mais segura com armas enroladas com fio, pois a falha do material nessas armas tendia a levar a um desenrolar bastante dramático do fio, mas isso, novamente, geralmente tendia a deixar um cano caído no convés e a mola maluca mais grande e bagunçada do mundo, já que entre 100 e 200 milhas de fio poderiam ser usadas em uma arma típica de calibre 45 da era Dreadnought. Por outro lado, uma arma montada que sofresse uma falha catastrófica de material tendia a se fragmentar em muitas direções de uma vez, como uma granada gigante. Não que as armas enroladas com fio não pudessem fazer isso, mas elas tendiam a fazer isso um pouco menos frequentemente. Por outro lado, é claro, as armas enroladas com fio tinham menos resistência longitudinal, isso é, da culatra ao cano, porque é claro que o fio que estava enrolado ao redor não oferece muita ajuda nessa direção. Daí a necessidade de aros sólidos e ou uma jaqueta fora do fio. Agora, isso poderia resultar em queda sob disparo prolongado à medida que a arma aquecia, ou chicoteamento ao disparar, pois as vibrações e forças percorriam a arma e isso poderia causar imprecisão, embora isso dependesse em parte da habilidade do fabricante da arma em fornecer a quantidade certa de tensão para cada camada de fio e quais outros métodos poderiam ter sido usados para mitigar esses efeitos, como alargar levemente os canos. Deve-se, claro, notar que o Her Majesty's Ship Warspite detém o disparo conjunto mais longo para acertar um alvo móvel de um navio de guerra, e suas armas eram enroladas com fio, e o 15 polegadas 42 era geralmente conhecido por ser uma arma muito precisa. Além disso, o enrolamento de fio requer um investimento bastante grande em maquinário, especializado para fazer o fio, e para realizar o enrolamento, enquanto o mesmo equipamento de tornos, prensas ou martelos nos períodos anteriores, etc., que fazem o revestimento e o tubo também poderiam ser usados para fazer a jaqueta e os aros de uma arma montada, são apenas tamanhos ligeiramente diferentes. Há também a questão da substituição do revestimento, mas neste caso a literatura de ambos os lados afirma muito alto e com confiança que seu método é superior e o outro significativamente inferior para a remoção e substituição do revestimento de uma arma. Então, vou deixar essa para você tomar sua própria decisão. Agora que a arma está principalmente montada, é necessário adicionar o importante bloco de culatra cujo provisionamento foi feito durante o processo de fabricação. No período do Dreadnought, isso assumiu uma de duas formas. O mais comum era a culatra de rosca interrompida. Neste, uma vedação de culatra vagamente em forma de cúpula era apresentada à extremidade traseira da câmara do canhão ao ser girada em uma dobradiça. Uma série de roscas parciais em degraus trabalhadas no resto do bloco de culatra permitiria então que todo o conjunto fosse girado, engatando com as roscas receptoras na seção do cano da culatra, e essa curta virada finalizava uma vedação já razoável e garantia pelo grande número de roscas que o bloco era forte o suficiente para manter a vedação contra a pressão da ignição do propelente. Isso, por sua vez, permitiu que os projéteis fossem disparados usando apenas cargas ensacadas, que idealmente se consumiam completamente no processo, facilitando um sistema de recarga um pouco mais rápido e uma menor quantidade de equipamento na torre quando comparado à alternativa. A alternativa mencionada era o sistema de bloco de culatra deslizante, que tecnicamente era um sistema mais simples no qual um grande pedaço de aço deslizava para baixo através da culatra para fechá-la. Apesar de simples em princípio, tinha algumas pequenas desvantagens. Primeiramente, o bloco de culatra tinha que ser contido em si mesmo, ao contrário de se encaixar no corpo da arma para impedir que ele voasse para trás quando a arma fosse disparada, e isso aumentava ligeiramente o peso da arma, para tornar possível fechar a culatra sem quantidades absolutamente massivas de atrito e,
portanto travamento permanente. A vedação não poderia ser absolutamente perfeitamente hermética, assim, o uso de cargas ensacadas resultaria em vazamento de pressão ao redor da culatra, que poderia variar de inconveniente a completamente mortal e sempre comprometeria a precisão da arma, pois uma quantidade aleatória de pressão seria perdida dessa maneira, o que, claro, diminuiria a que poderia ser enviada para o projétil a longa distância e, potencialmente, também significava que a aplicação de pressão era desigual. A solução para isso era que o último segmento de carga estivesse em um invólucro de latão, muito parecido com uma bala gigante. O latão macio formaria o elemento restante da vedação quando fosse soprado para trás e expandido pela força da ignição do propelente, ou preso no lugar pelo fechamento do bloco de alcance. Embora isso tenha reduzido ligeiramente o risco de incêndios no depósito de munições, pois uma parte de suas cargas agora estava contida em metal duro, também aumentou o peso da munição e significava que você tinha que ter um processo para extrair, lidar e, esperançosamente, ejetar as cápsulas de latão extremamente quentes. Toda vez que você disparava a arma, havia também a questão do destino do bloco de culatra deslizante. Em uma escala de navio de guerra, uma unidade montada verticalmente poderia impactar na sua capacidade de elevar ou abaixar suas armas, a menos que você fizesse a torre mais alta do que era estritamente necessário, ou o poço da arma mais profundo. Ambos aumentariam o peso e, no primeiro caso, também aumentariam a área alvo da torre para os projéteis inimigos. Ou você poderia montá-los de lado, eliminando esses problemas, mas exigindo mais espaço lateral do que uma culatra de parafuso interrompido, cujo perfil horizontal geralmente estava dentro da largura da própria arma. Como resultado, os blocos de culatra deslizantes tendiam a ser usados em armas menores, a menos, é claro, que você seja Krupp, enquanto em certos calibres a maioria das grandes armas navais mudaria para culatras de parafuso interrompidas. A exceção a isso foi quando chegou ao fim do período dos dreadnoughts e navios de guerra com armas de carregamento automático. Nesses casos, os blocos de culatra deslizantes e as cargas de estojo de latão se adaptavam muito mais facilmente à automação usando a tecnologia da era de 1940 e, por exemplo, as armas de 8 polegadas em um cruzador pesado da classe New Orleans ou Baltimore usavam culatras de parafuso interrompidas, mas as armas de 8 polegadas de carregamento automático na classe Des Moines usavam culatras deslizantes, embora as armas compartilhassem muitas características comuns. Então isso encerra uma breve visão geral de como as armas de navios de guerra foram feitas. Se em algum momento você quiser que eu entre nos detalhes mais finos da mecânica de endurecimento do aço e tratamento térmico, você sabe, recozimento, têmpera e todo esse tipo de coisa adorável que também é claro relevante para o design da armadura do navio de guerra, me avise nos comentários abaixo e eu talvez acelere quando isso for discutido mais tarde no canal. De qualquer forma, obrigado por ouvir.